A cidade de Éfeso, irmãos, ela abrigava o templo de Artemis, né, que também era conhecida como a Diana dos Efésios. Paulo passou por um momento crítico quando chega até aquela cidade, e ali ele, vendo aquela religiosidade, vendo, né, que as pessoas eram levadas por aquela onda de idolatria, ele prega, e logo em seguida a sua pregação há um grande tumulto por conta das pessoas que lucravam por conta dessa prática, viram que os seus ganhos estavam sendo ali agora dissipados. E aí surge uma grande confusão, um grande problema. E nós sabemos que a cidade de Éfeso, ela era, como o pastor já falou, uma cidade portuária, e ela dependia de turistas, né? Nós sabemos que toda cidade portuária ela tem um grande movimento de turistas que chegam através dos portos, nos navios, as embarcações, e a cidade tinha um grande movimento de turistas. O seu comércio era movimentado através disso, através dos turistas, e também através das vendas dos nichos que eram feitos ali, né? As imagens que eram vendidas da deusa Diana. E após a pregação de Paulo contra aquela idolatria, ele se vê numa grande confusão, num grande tumulto, e nós observamos que a religiosidade em Éfeso, que até então predominava, após a chegada do homem de Deus, ela é quebrada. A fonte de renda e comércio daquela cidade, que estava também embasada na idolatria, ela é quebrada, e nós vamos observar que a pregação de Paulo vai trazer uma novidade, um novo momento, um novo tempo para aquelas pessoas, né? Abre-se as portas para uma nova vida, para um novo pensamento, para uma nova concepção após a estadia daquele homem naquele lugar. E nós temos também, agora o terceiro subponto, para quase já finalizando esse ponto, um tema sobre a igreja de Éfeso. Queria passar aqui para o pastor estar comentando um pouco sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, começamos assim: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20 e 31, que ele fala que com lágrimas admoestou, né, os crentes de toda a cidade, de todas as cercanias de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo, que nós já comentamos, né, encontrou esses 12 discípulos, e ali ele pregou o Jesus que já tinha voltado. Eles só conheciam o Jesus que ainda viriam. Eles não sabiam o seu nome, apenas que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eles foram batizados nas águas e também foram batizados com o Espírito Santo e receberam o poder de Deus. Então, grandes líderes passaram pela igreja de Éfeso, né? Os anciãos, presbíteros, líderes da igreja se encontraram com Paulo. Quando Paulo se dirigia a Jerusalém, ele não entrou propriamente em Éfeso, mas ele ficou em seus arredores, onde ele recebeu os presbíteros de Éfeso, e ali ele falou aos presbíteros, representantes da igreja de Éfeso, e ele se dirigiu a Jerusalém, aonde ele foi preso, e como já foi comentado muito bem pelo irmão Júlio, ele foi levado a Roma. E chegamos que uma das saudações, a saudação da carta. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isso é aquele que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma extensão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. Então, a igreja de Éfeso, ela recebeu esta carta riquíssima, doutrinária, onde nós brevemente estaremos abordando as doutrinas que Deus, através do apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Éfeso e à igreja de nossos dias, a igreja que hoje está em casa. Parece interessante, Paulo não podia estar presente. A igreja hoje não pode estar presente na congregação. Não estamos enviando cartas
para a igreja. Né? Pela tecnologia, a igreja está nos vendo agora ao vivo, aqueles que estão ao vivo, está sendo gravado e a posteriori será publicado, mas Paulo, em Roma, a tantos quilômetros de distância, ele escreveu cartas. Ele se comunicou através de uma carta, pois ele estava afastado da igreja. A perseguição era grande à igreja. Irmão Júlio, vamos falar um pouco a respeito do propósito e da mensagem. Eu gostaria que você começasse esse tópico. Louvado seja Deus. Mas antes de já falar sobre o propósito da carta, gostaria ainda de fazer uso aqui do esclarecimento do pastor, falando um pouco ainda sobre a cidade de Éfeso. Nós observamos que deve ser falado já de início, com relação, pastor, pode alguém estar agora na sua casa se perguntando, mas pastor, irmão Júlio, foi Paulo o fundador da igreja de Éfeso? Né? Não, Paulo não foi o fundador da igreja de Éfeso. Se você esteve atento ao que o pastor acabou de falar, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele já encontra discípulos que eram de João, que haviam recebido o batismo de João, e a história vai nos informar que a igreja de Éfeso ela vai ser fundada por aqueles que lá no dia de Pentecostes ouviram a pregação, no dia de Pentecostes, que naquele momento havia pessoas de várias localidades, e após o dia de Pentecostes, cada um retorna para os seus lares, para as suas cidades, para as suas regiões, e levaram assim a palavra de Deus. O pastor também colocou muito bem, logo após ali nos bastidores, com relação à perseguição que houve sobre o martírio de Tiago, né? Houve uma grande perseguição, e dali muitos se espalharam também levando a palavra de Deus, sendo assim implantada a igreja de Éfeso, tá certo? Outra informação importante é que esta cidade, a cidade de Éfeso, ela era a guardiã do templo. E ela tinha nas suas moedas o slogan Neocoros. Esse slogan ele falava sobre a cidade como a guardiã do templo. E isso para eles era de muita estima e de muita vanglória. Então nós observamos que Paulo, quando chega na cidade, ele tem dada por Deus a missão de quebrar toda aquela idolatria, toda aquela cultura que há anos havia sido impregnada naquela cidade e naquele povo. E aí, pastor, entrando sobre o propósito... Opa! Pronto, o pastor quer falar um fato curioso aqui. Tem um fato curioso deles. Quando eles se sentiram ameaçados, os ourives, nós podemos dizer, aqueles que vendiam os nichos de Diana, os artesanatos, as medalhas de Diana, as fitas de Diana, tudo relacionado à adoração a Diana, quando eles se sentiram ameaçados, eles foram à praça, né, ao anfiteatro, e durante quase 2 horas, uma grande multidão proclamou que Diana era a deusa dos Efésios. Para você ver o tamanho da ameaça do evangelho, também há um meio de comércio. A idolatria, ela gera um meio de comércio. Quando é retirado o misticismo, a superstição, muitos, quando aceitavam a Cristo como Salvador, irmão Júlio, eles renunciavam ao misticismo, eles renunciavam à idolatria, seus livros místicos, seus livros que falavam de magia, de tudo misticismo, certa vez eles colocaram em praça pública e o valor era tão alto que ficou incalculável o valor daqueles livros. Então, todo o misticismo, né, é tirar aquilo que é conferível a Deus e colocar nos objetos, né? Pode prosseguir, irmão Júlio. O propósito e a mensagem. É interessante também, irmãos, eu deixar bem claro já aqui, a gente não falou logo no início, mas sempre que vamos estudar a epístola aos Efésios, nós devemos atentar para o fato de que Paulo, ao escrever esta epístola,